ao podcast Papo Matemático. Eu sou Rayane Sena e hoje vamos explorar a história das operações matemáticas. E como convidado, teremos o professor Dr. Roster Ambrosio dos Santos, professor na Universidade Estadual de Roraima. No episódio anterior, junto ao professor Roster, nós abordamos sobre a história dos números. Dando continuidade, nesse episódio, nós iremos falar sobre as operações. Agora que a gente já entendeu mais ou menos essa percepção da origem dos números, a gente pode falar um pouco sobre as operações matemáticas. Então, como que seria assim, como que as operações matemáticas como a adição, subtração, multiplicação e divisão, elas podem ter evoluído durante o tempo? Então, as operações, elas acompanham essa ideia da contagem, né? Para você fazer a contagem de pequenas quantidades, é bem prático. Mas aí quando as quantidades começam a ficar grandes, enormes, fica difícil de você manter o controle. Então é preciso que seja feita uma sistematização mais acurada, né? mais efetiva para fazer essa contagem, né? E as operações surgem dessa necessidade de efetivar a contagem de modo mais efetivo, né? E rápido. Por exemplo, você tem a história do tabuleiro de xadrez, que trata do produto, né? Da multiplicação e da potencialização, que é um tipo especial de produto, né? Sim. Que seria o produto de bases iguais, né? Matematicamente falando, seria isso. Que vem também de uma percepção ali, né? de pessoas que estavam envolvidas numa situação. Por exemplo, o rei queria compensar, né, aquele líder dele ali, né, e fez aquela proposta, né, de cada grão ali, né, cada peça do tabuleiro, né, ele iria multiplicar por 0,02, na verdade, ali. E essa multiplicação ia se cumprindo, esse produto ia se estendendo em todo o tabuleiro. E ele imaginava que a princípio seria tranquilo, ele aceitou, o rei aceitou a proposta, né? Não, tá, é só multiplicar por 0,2 e tal, tá bom, tá justo. E no final ele foi ver que a conta dava um exponencial exorbitante, mas a palavra do rei não volta atrás, então ele pegou e cumpriu o trato. Então você vê que a gente percebe que as operações vão surgindo em situações, problemas que eram enfrentadas no cotidiano, nesse universo da contagem, mas que não tem nenhuma outra influência a não ser a necessidade de controle e contagem. Agora, as técnicas das operações, as regras, né, porque a matemática ela trata muito dos padrões das regras. Então, eu acredito que as regras de cada algoritmo foi sendo constituída a partir da percepção dos padrões. Por exemplo, você pega um número, por isso que eu falei que o número natural não tem nada de natural. Você pega 341. O 3 é a ordem das centenas, né? Você vai pegar um número e organizar em classes. Sim. E ordens, né? Ali você vai ter a ordem da centena, aí depois dezena e unidade. A classe ali, milhar, milhões. Então tem uma ciência muito vasta, né? Muito rica por trás disso. Como foi que se intuiu que aquela classe é de milhar, de bilhão, tá entendendo? E aquela ordem ali é unidade, centena, dezena, né? Então
como eu falei, talvez, eu acredito muito nisso, que esses conceitos, essas designações, elas foram sendo montadas a partir da percepção desses padrões a partir de situações, problemas, né? Como eu falei anteriormente, lá na parte dos números, né, quando a gente vê os números, os egípcios pensaram, olha, tem 14 é o 1 e o 4, mas se eu mudar a posição do 1 posterior ao do 4, já não é mais 14, já é 41. Então você vê que há uma anomalia na classe e na ordem, gera uma anomalia ali. Então não é uma visão qualquer que faz esse tratamento. Isso é um tratamento bem fino, né, bem rigoroso, para você perceber o movimento entre um registro e o outro, e depois fazer o registro ali final da conversão, que é o resultado daquele registro. É uma movimentação fina, tá entendendo? Não é qualquer coisa. Então essa história das operações, eu creio que ela acompanhou as histórias da construção dos números, porque era um momento de muita energia, sabe? Ali no fragor da construção mesmo, das descobertas, eles já foram emendando uma coisa na outra. Bom, se eu tenho um numerador aqui, eu posso montar um número com ele, né? E aí aqui eu tenho um resultado de contagem, ali eu tenho outro resultado. Será que eu não posso juntar isso? Será que se eu trouxer aqui para o mesmo algoritmo e fazer um tratamento, né, em termos de parcela, eu não vou ter um outro resultado? Então eu acho que a intuição foi tendo sequência, sabe? Foi tendo sequência e as operações foram aparecendo. E eu não tenho nenhuma informação com relação ao que foi usado ou como foi feito essa distinção da soma para o produto e a relação do produto com o quociente. A gente não tem uma história assim que acompanhe. Eu não tenho esse dado. Talvez algum professor da área que trabalhe, né, essa parte de historiar, né, a construção da matemática desde os primórdios da civilização, talvez tenha esses dados, algum especialista aí. Aí eu fico te devendo essa parte que realmente eu não tenho dados para isso, mas eu sei que uma coisa eu sei, né, na verdade, uma coisa eu sei que isso acompanhou esse avanço da descoberta da sistematização da contagem e da quantificação. Chegando aos tempos modernos, a gente tem os números e as operações que evoluíram com o avanço da matemática, né? E a gente tem a ideia dos números negativos, do zero e dos números irracionais. Por exemplo, o que a gente precisa entender aí, e fica fácil de entender também a partir dessa compreensão, né? Voltando lá para o ponto inicial, que tudo acontece a partir da necessidade da humanidade. Então, conforme as civilizações as cidades foram crescendo, foram se constituindo, na verdade, né? E as relações sociais foram avançando em ordem econômica, comercial, aí vem também a necessidade de ferramentas matemáticas para controlar e fazer a gestão das negociações, né? Por exemplo, você falou nos números inteiros, já pensamos nos números naturais, sim, né? Falando, agora vamos avançar um pouco para os números inteiros. Aí você vê que também, quando a gente avança para os números inteiros, nós também avançamos na história da humanidade. Sim. A gente não está mais lá nos primórdios, a gente já está numa era onde a gente já tem a noção de venda, de dívida, né? Você já tem a noção de déficit, bem claro, né? E você já tem a necessidade de registrar esses déficits. Se você avançar um pouco mais, né, para a atualidade, você vai verificar que essa necessidade ela fica cada vez mais clara. Por exemplo, você
você vai para o estudo de física, lá tem estudo da temperatura, né? Então, baixa e alta de temperatura, a diferença entre uma alta e uma baixa, né? Você vai registrar a temperatura abaixo de zero, é menos zero, né? É menos 3, menos 5, né? Então, esse registro já exige, né, o uso de um outro algoritmo, de um outro numeral, né, de outro conjunto numérico ali. Então, vê que os conjuntos numéricos eles foram sendo descobertos a partir do avanço da sociedade. A sociedade avançava, as cidades iam se modernizando, né? As relações iam também exigindo operações mais efetivas. Então a matemática foi acompanhando essa evolução e foi trazendo, né, as suas descobertas como respostas, né, ou solução para esses problemas que a sociedade apresentava. E a gente não consegue intuir essa evolução matemática sem um acompanhamento da evolução social, entendeu? Então seria essa a situação, a relação entre a evolução dos conjuntos numéricos e a evolução da sociedade. Agora, eu não sei se foi isso que eu entendi, mas qualquer coisa você me fala. Tá. Mas foi assim, a gente chega num momento que os números se encerram. Chega um momento da história que os números param de evoluir. O que ocorre é a análise da natureza deles, tipo números pares, números ímpares, números primos, e até hoje existem problemas matemáticos envolvendo números primos, né? Qual o último primo, né? O problema dos primos lá, a contagem da sequência de Fibonacci, aquela questão toda, até hoje tem problemas lá estampados no mural da Universidade Nacional para serem resolvidos, mas pararam. As evoluções no campo dos números, com vista na contagem, na quantificação, parou. O que a gente percebe é um avanço em outros campos da matemática, no campo algébrico, né? A matemática ali moderna, que era pautada numa construção curricular a partir da ideia de conjuntos numéricos, né? Observa que essa evolução parou ali, mas ela, a partir dali, da consolidação, ela começa a motivar a construção de um currículo escolar. Por exemplo, já tem aqui, os números são esses, as operações são essas, os conjuntos são esses, tá. E aí o que nós vamos ensinar na escola? Então, a partir dali começa a ser espelhado um currículo escolar. E você vê que até a partir da década de 40 até final da década de 90, o currículo escolar era orientado a partir da ideia de conjuntos. Você vai trabalhar as 4 operações, vai começar esse tratamento no conjunto natural. Sim. Depois vai para o conjunto racional, depois para os inteiros, até nos reais. Aí lá na terceira série do ensino médio você vê os números complexos. Então veja que até o currículo da escola segue essa construção, essa evolução dos números e conjuntos. Fora isso, o que nós temos já são modelos matemáticos que sofrem uma didatização e param nos níveis didáticos, que a gente chama de transposição didática, que é o caso das funções polinomiais, que é o caso dos números, dos produtos notáveis, né? É o caso dos polinômios mesmo, né? No ensino fundamental. O próprio estudo das frações, das razões, a regra de 3, aquela questão toda, já são modelos, já é uma parte da modelagem matemática que gera modelos que são especiais ou que são notáveis e que acabam sendo transpostos para o livro didático
para acompanhar, para montar um currículo que se entenda que é avançado. Avançado no sentido que já não é mais só continha, mas tem outras aplicações no campo algébrico, né? Então, a gente nota que essa evolução, como você falou, né, das operações e tal, elas não ficam só nos números. Mas atualmente, você falou, né? Atualmente, tá? Atualmente a gente não vê mais operações. A gente vê que o currículo já não é montado só com base nas operações, mas também em aplicações, principalmente no campo algébrico. E no campo da geometria também, né? Você vê que a geometria só usa, tem um avanço algébrico, aí para a geometria você pega esse avanço, junta com um pouco da aritmética, que teve toda aquela evolução, aí você vai estudar planos. Aí o plano divide em triângulos, em círculos e tal, e fica aquela análise topológica, digamos, mas com o uso daquilo que foi descoberto inicialmente, que eram os algoritmos, os números, os algoritmos, e um pouco da modelagem matemática que valoriza o pensamento, a descoberta do pensamento algébrico, que foi um salto, né, que a matemática deu ali, e que isso acaba sendo material para se montar o currículo escolar e os livros didáticos trazem tudo isso. Então a gente tem que o surgimento dos números, eles vêm aí da necessidade dos seres humanos de resolver os seus problemas no seu cotidiano. A parte do problema simples de contagem, né? Por exemplo, você olha para suas mãos. O que você diria das suas mãos se não tivesse os números? Se não tivesse essa ideia de contagem, né? Eu não sei nem quem foi que chamou isso de dedo, né? Mas sei que tem 5 aqui, né? Tá tudo ok, tá tudo certinho. Então, essa necessidade do ser humano de informar, né? De se comunicar, parece-me que é muito necessário a contagem, né? Por exemplo, eu chego nessa sala aqui, eu olho quantas pessoas tem. E a gente faz isso até... É intuitivo, né? Assim, a contagem parece que é inerente à nossa existência humana, né? Eu só consigo existir se eu souber quantos tem comigo, quantos estão comigo, o que eu tenho comigo, o que está comigo, né? Enfim, parece que é condição. A contagem é condição para o ser humano, né? Por exemplo, você vai fazer uma gravação dessa, né? Nós estamos aqui, nós estamos contando o tempo. Sim. Né? Você está contando quanto tempo tem, quanto tempo já foi, né? Você fez um planejamento, né? E colocou quantos assuntos a gente vai tratar. Parece que a existência, ela é quantitativa, né? Aí o qualitativo, ele está ali, né? No subjetivo, mas ele só existe se houver o quantitativo, alguma coisa assim, né? Parece que é condição para tudo, né? A contagem. Então, por isso que dizem que a matemática está em tudo, né? Porque ela é condição. Ela é condição para você entender o mundo. Ela é filosofia. Ela é linguagem, ela é filosofia e é comunicação. Se ela é linguagem, filosofia, ela se comunica. Agora, quem comunica alguma coisa. E para comunicar alguma coisa tem que contar. Né? Tem que ter a noção de percepção, né? Acho que percepção e contagem se confundem, né? Porque você percebe e automaticamente você conta. Você vê e automaticamente você já registrou, né? Parece que tem uma ligação condicional aí do ser humano com a capacidade de contar, de perceber. Explorar essa jornada pela história dos números e das operações nos mostra a evolução contínua da matemática e os impactos no mundo ao nosso redor. E com isso encerramos esse episódio do Papo Matemático. Eu gostaria de agradecer ao professor Hoster por compartilhar seus conhecimentos conosco e a vocês, ouvintes, por nos acompanharem nessa exploração até aqui. Até a próxima!